Olá, hoje nós vamos falar sobre a realidade do armazenamento de grãos em Mato Grosso. Existe um déficit aí que está preocupando. O nosso convidado de hoje é o presidente da AproSoja, Fernando Cadori, que vai falar sobre esse assunto e também alguns outros. Presidente, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Vocês protocolaram aí no Ministério da Agricultura e Pecuária, né, algumas sugestões para o Plano Agrícola e Pecuário 2023-2024, e especialmente apresentaram aí essa situação. Antes de falar dessas propostas, dessa contribuição, eu queria que o senhor falasse sobre a realidade desse momento aí, desse armazenamento aqui no estado. Qual é o maior problema? Como é que está esse déficit? Então, vamos lá. Primeiramente, nós que agradecemos a oportunidade, é sempre bom poder mostrar um pouco para a sociedade algumas realidades do setor, então, muito obrigado pela oportunidade. De fato, é um problema sério, todos acompanham nas mídias estaduais, nacionais e até mundiais a evolução da produção do estado de Mato Grosso, que é um motivo de orgulho, uma produção sustentável, e hoje o Mato Grosso produz mais que países como a Argentina. Porém, a velocidade do aumento da produção não foi acompanhada pelo aumento da infraestrutura, seja ela as rodovias, as hidrovias, as ferrovias e principalmente o armazenamento. O que é o armazenamento? Quando se colhe, precisa se guardar o produto no lugar e são nesses armazéns, que são estruturas físicas, que fica essa produção. O Mato Grosso, nessa safra, 22, 23, o ciclo soja e milho, muito provavelmente aí passe a barreira das 80 milhões de toneladas de produção entre soja e milho. E tem a capacidade de armazenar 44 milhões de toneladas. Nossa. Ou seja, nós temos armazém para metade do que se colhe. Isso é gravíssimo quando a gente pensa no ponto de vista da segurança alimentar e até do próprio país. Porque imagine que nós tivéssemos um problema portuário, ou de algum problema de exportação, ou uma guerra em algum país que é o parceiro do Brasil, que são parceiros do Brasil, como aconteceu recentemente com a Ucrânia e todo o leste europeu, como ficaria isso? Para onde iria essa produção? Eu gosto sempre de usar exemplos urbanos, é como alguém que produzisse sorvete, não tivesse freezer para guardar o sorvete suficiente depois que ele faz. Então eu faço 100 sorvetes, só consigo guardar 50, né? Então é muito grave e obviamente esse tipo de problema ele precisa da ajuda governamental. Uhum. Bom, dentre as propostas aí, vocês apresentaram a necessidade de recursos, né, para criar um programa para a construção de armazéns. Qual é o volume de recursos necessário para, no mínimo, né, reduzir esse déficit ou até para resolver? E quanto tempo isso pode, olha só, né, ser realizado? Para não falar em números, vamos falar números financeiros, vamos falar em números da capacidade estática. A velocidade que se constrói unidades de armazenamento no estado precisaria crescer mais de 10 vezes nos próximos 10 anos, tá, para que a gente tivesse a equalização aí no prazo de 10 anos. Né? Isso com os números aí do ano passado, sem contar a evolução da produção. Então, no mínimo, teria que se fazer de 10 a 15 vezes mais armazéns do que se faz hoje para ter uma equalização no período de 10 anos, sem contar a evolução da produção. Então, com a realidade que posta hoje. Exatamente. Então, é um problema seríssimo. Um grande provedor alimentar para o mundo, que somos nós, e como cidadão nós precisamos nos orgulhar disso, quando a gente pensa que o nosso estado é responsável por, além de fornecer alimento para o nosso país, a gente sabe que pessoas na Ásia, pessoas na África, pessoas na Europa dependem da produção do Brasil e, obviamente, de outros países. A gente tem convenções mundiais que dizem que um país, ou um estado, ou um lugar que produz, precisa ter, isso segundo a FAO, são números da FAO, pelo menos 1,2 vezes a capacidade de armazenar o que produz. Então, isso é o mínimo. Quando a gente olha para a nossa realidade, a gente está muito defasado, né? Então, por se tratar de estruturas de investimento a longo prazo, o produtor precisa de um tempo para pagar uma estrutura dessa, que não é em um ano, né?
Então, obviamente, programas governamentais, como foram feitos quando o Rio Grande do Sul se tornou um grande produtor, já foi o celeiro do país, o Rio Grande do Sul, depois o Paraná, houveram programas governamentais na época que estruturaram o armazenamento desses estados. Agora chegou a vez do nosso estado. E o mais grave de tudo isso, que do que tem instalado, apenas 30% está com o produtor, né? Então esse grão ele fica à mercê das empresas, das tradings, né, do atravessador. Então, além de não se ter armazém, não está com o produtor rural. Quando a gente olha para a realidade dos norte-americanos, que em produção nós passamos ele, em sustentabilidade nem se fala, em tecnologia também, todo produtor tem um armazém. O cara vai lá, o produtor planta 100 hectares lá, 200, ele tem lá armazenagem, tanto que Estados Unidos tem 2,5 vezes a capacidade de armazenamento. Isso proporcionou para o produtor norte-americano, no último embate bilateral que os Estados Unidos teve com a China, eles ficaram 1 ano e 6 meses sem comercializar. Imagine se fosse conosco, né, uma condição dessa. E por que eles conseguiram fazer isso? Porque eles tinham condição de guardar 2 safras lá sem problema nenhum. Como é que hoje está a realidade, né? Você já citou alguma coisa, mas queria que você detalhasse um pouco mais o pequeno e médio produtor. Como é que ele faz? Porque ele não vai deixar de produzir, né? Na prática, como ele resolve esse problema? Gera um problema para o produtor, gera um problema para a sociedade de maneira geral. Por que eu falo isso? Quando você não tem a condição de armazenar o produto na ocasião da colheita na sua propriedade, nós vamos pegar e jogar toda a produção concentrada em cima das nossas rodovias, né? Nós já temos um caos instalado na 163, que ela não é só um problema de produtos, mas é um problema humano, né? E quando você armazena, você transporta na sazonalidade. Ao invés de tirar aquela safra em um mês, você tira ao longo do ano, diminuindo o fluxo na rodovia, barateando o custo do frete. E quando a gente fala em baratear o segmento agrícola, seja pecuária, seja agricultura ou qualquer segmento que esteja envolvido com a agropecuária, nós estamos falando de baratear o custo também para o consumidor na prateleira do supermercado. Então ele tem que desovar de imediato. Tem que desovar. Então, além disso, os problemas são filas gigantescas, às vezes o produtor não consegue colher porque o caminhão não volta, né? Quando se tem déficit, se concentra, as empresas não conseguem, os descontos, ele não consegue fazer um blend do produto dele, porque a gente vive num estado que se chove muito na ocasião da colheita. Então a produção se estraga ali no campo e em outro momento ele colheu uma produção boa. Existem limites para isso, quem tem seu armazém pode estar fazendo essa mistura, padronizando no que o mercado aceita, e o produtor acaba não aproveitando tudo isso, né? Mas o problema mais grave é o problema da viabilidade e principalmente de segurança do país, porque um país que produz precisa armazenar a sua produção. Bom, vocês fizeram um protocolo formal aí junto ao Ministério da Agricultura, e como é que estão as articulações políticas em torno disso, né? Nós temos ali um ministro que é daqui de Mato Grosso, né, que conhece bem a realidade, essa realidade, né? Houve já algum retorno? Como é que vocês esperam, né, essa resposta do governo federal? Ainda não, até porque está sendo construído o plano agrícola e pecuário. Nós esperamos que o fato do nosso ministro ser do estado de Mato Grosso ajude, porque em sendo daqui é conhecedor da realidade, e a gente vê com muita tranquilidade, porque a função do produtor é produzir, a função das associações, das entidades é recolher o que é demanda no campo, né, e a função do governo é ouvir essas demandas e ver dentro das possibilidades o que se pode fazer. Como o ministro da Agricultura trata conosco, o ministro da Saúde com os problemas da saúde, né? Enfim, então nós esperamos que isso seja positivo para o entendimento, para o conhecimento e para viabilizar toda essa infraestrutura que a gente precisa, que, como eu disse no início, para quem não conhece a agricultura, pensa que isso seria bom para o agricultor, mas na verdade é bom para a sociedade de maneira geral. Eu cito um exemplo aqui para quem está em casa entender. O Mato Grosso, essa safra, talvez vá produzir mais de 40 milhões de toneladas de milho. Tá?
o consumo interno do Mato Grosso não passa de 10 milhões de toneladas, considerando a alimentação animal, considerando o consumo humano, considerando o processamento nas plantas de etanol. Óbvio que nós precisamos industrializar mais, mas enquanto essa capacidade de industrialização não existe, não tem como. E nós chegamos a ter casos de produzindo 4 vezes mais do que se consome e faltar milho no mercado interno. Porque não tem onde ficar. Você imagina, você está num oásis de produção, do lado da produção agrícola, e aquele produto não fica, porque como são trades, como são empresas, o negócio deles é vender, tirar. Então isso regularia, inclusive, o mercado de oferta e demanda ao longo do ano para aquele pecuarista que precisa comprar seu milho, para aquele produtor, independente do tamanho, que tem sua criação de ave, de ovos, para a ração animal, para o consumo humano, enfim. Então, inclusive nesse aspecto, o estado de Mato Grosso ganha também, porque você tem onde guardar e aquele produto fica disponível ao longo do ano. E na verdade, aí o mercado interno dá o aumento do preço por conta de todo esse imbróglio, né? Exato. Além de faltar, o preço acaba subindo, né? E aí o que acontece? Quando não se tem onde armazenar, a tendência é que aquele produtor, sabendo que vai produzir e não tem onde guardar, entre no mercado antecipado e venda antes de plantar. Então ele vende num preço barato, né? Quem é o consumidor de fato não aproveita esse preço barato, e quem deveria comprar barato? A pecuarista que vai confinar o rebanho, o suinocultor e tudo mais. O produtor vende barato, o pecuarista não compra barato, o avicultor não compra barato, e as empresas, por ter essa capacidade, compram na época barata, vendem na época cara, enfim. Nós precisamos disso para regular o mercado e para viabilizar o pequeno produtor, porque embora todos pensem que o Mato Grosso é feito de grandes propriedades, é o contrário. Mais de 50% dos produtores de Mato Grosso, dos nossos associados, plantam menos que 500 hectares. Então, a minoria são grandes e megas propriedades que têm toda essa estrutura. Então, é um problema crônico que não envolve somente quem produz, mas envolve o consumidor, o nosso estado de maneira geral. Bom, a gente tem até recebido muitos parlamentares aqui, deputados federais, e defendendo muito a reforma tributária, né? A necessidade, a urgência da reforma tributária. E aí, nas suas manifestações, o senhor tem defendido a reforma administrativa antes, né? Claro. Por quê? Por um motivo muito simples, né? Como a gente tem usado exemplos aqui, né, vamos colocar como exemplo a nossa casa, né? Cada um com a sua profissão, você traz um rendimento para dentro da sua casa. Quando aquele rendimento passa a não ser suficiente para custear as despesas da casa e da família, o que a gente faz como cidadão? A gente vai pedir aumento ou a gente corta nos supérfluos, nas coisas do dia a dia que podem ser cortadas até a situação financeira melhorar? Eu tenho certeza que 100% da população não tem como fazer o dinheiro brotar de algum lugar. Né? Ele vai cortar e vai fazer o orçamento se adequar àquela realidade de arrecadação, no caso salário. Por que o Estado tem que ser diferente? Nós precisamos que o Estado, que o governo, que todas as esferas do governo façam o orçamento que é gigante, cortando onde pode. E quando eu falo cortar, não é tirar do trabalhador, não é tirar do funcionalismo, não. É tirar de onde pode, modernizar as partes arcaicas, tirar a burocracia, né? Não é a pessoa que tem que pagar na reforma administrativa, não é o cidadão, mas sim o Estado, o peso do Estado. Nós sabemos que tem muitas coisas aí que o Estado não se moderniza e a reforma administrativa vem nesse sentido. Então, o nosso pensamento é muito simples. Depois a gente fala de reforma tributária, né? Depois que eu coloquei a minha casa em dia, que o meu rendimento está dando para a minha família viver, aí sim eu vou buscar um aumento, eu vou buscar mais um emprego, né? Porque é muito fácil aumentar a carga tributária e continuar com as mazelas que existem. Nós precisamos de que o Estado funcione. Eu cito como exemplo o nosso Estado, Mato Grosso. Mato Grosso é um ponto fora da curva, dentro da arrecadação no país. E aí todos são responsáveis, comércio, indústria, agricultura, enfim.
Tanto que o Mato Grosso cresce a ritmo chinês há mais de 10 anos, 5, 7, 8, 10% ao ano. A pandemia Na pandemia foi o estado que mais cresceu. Né? Uhum. Ou seja, a arrecadação do nosso estado aumenta gradativamente há mais de 10 anos, com pandemia, sem pandemia. Nós precisamos que a arrecadação aumentando, que a arrecadação chinesa se transforme em infraestrutura chinesa. Será que o problema está na arrecadação ou está no peso da máquina do Estado dentro do processo? Nós somos a favor de rever a parte tributária no sentido de diminuir a carga tributária. Para isso, nós precisamos que a reforma administrativa, que o peso da máquina, que o peso do Estado diminua, e depois a reforma tributária tem que vir para ajudar o cidadão, para o cidadão pagar menos impostos. O que está se falando hoje, tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, vai onerar o cidadão. Quem vai pagar a conta é a dona de casa, quem vai pagar a conta é o trabalhador, quem vai pagar a conta é a população de maneira geral. Então, para nós, resumidamente, de uma maneira chula, falar de reforma tributária sem arrumar a casa é um tapa na cara do cidadão brasileiro, do cidadão matogrossense, enfim, de todos nós. Uhum. Bom, mudando um pouquinho o assunto, vocês estão também com uma outra questão aí, tendo que lidar nesse início de ano, né? Que são as invasões de propriedades rurais. Houve aí uma reunião do governador com várias entidades envolvidas para tratar dessa questão e a AproSoja estava presente, né? Como é que está essa situação? O que o preocupa mais e como é que estão essas tratativas com o governo do estado? Então, na ocasião dessa reunião, tivemos praticamente todo o setor agrícola, pecuária, através da Associação dos Criadores, o algodão, né, a soja, o milho, né? Então, enfim, todos que têm propriedades, né? Então, a grande preocupação é a segurança jurídica em relação à propriedade privada, né? E quando a gente joga nesse aspecto, a gente tem que pensar para entender e jogar o mesmo exemplo da propriedade urbana, né? Se eu construir a minha casa, se eu comprei o meu patrimônio, eu tenho que ter segurança que aquilo será meu. E devido a todo esse imbróglio, essa polarização e tudo mais, o viés, tanto que a gente tem visto invasões que não estavam acontecendo, né? Nós precisamos que a força do Estado atue e faça a regulação do que é privado. O direito à propriedade ele deve ser sagrado. Isso não quer dizer que não deva haver reforma agrária, mas de uma forma organizada, com a mão do governo em áreas que não são da propriedade privada. Isso é muito importante porque quem que vai ter algum estímulo em investir, em produzir, se ele não tiver a segurança que aquela área que ele produz, que aquela casa que ele mora, vai ser dele, né, depois de anos, né? E como a gente falou vários exemplos, vou citar um. Tem uma região da África que está no mesmo paralelo que o Mato Grosso, que é a região centro-oeste, que o clima é o mesmo nosso, o tipo de solo é exatamente o mesmo do que a região centro-oeste, as savanas lá na parte que chove, que seria o mesmo cerrado. Seria um ambiente produtivo igual ou melhor que o nosso, com a diferença de estar geograficamente mais próximo do centro de consumidores. Sabem por que não produz lá? Porque lá não existe propriedade privada. São tribos, são etnias, não existe documento, não existe segurança jurídica, não existe a possibilidade de se investir. Nesse sentido, o nosso pedido ao governo do estado é que cumpra-se a lei. Aonde existir documento, aonde tiver a escrituração, aonde tiver a propriedade de fato particular, seja urbana, rural, enfim, não importa, seja preservado. Isso é o princípio de um Estado que cresce, de um país que cresce, né, de uma nação que vai prosperar. A segurança da propriedade privada, urbana ou rural, para que aquela família, aquele investidor tenha segurança que o fruto do investimento dele, ou de alguém que hoje trabalha e um dia constrói um patrimônio e compra uma propriedade privada, que amanhã vai ser dele, que vai ficar para as gerações, né? E o que a gente viu e vimos nesse início são invasões em áreas produtivas e tudo mais. Isso, obviamente, preocupa o nosso produtor e, nesse sentido, a gente pede, o governador entende, né, da mesma forma, que o Estado vai agir, vai atuar em casos de invasão de propriedades produtivas, né? E friso aqui para finalizar
que nós somos favoráveis, sim, que dentro das normativas, das legislações vigentes no país, quem tem a vocação e queira participar da reforma agrária, que seja feito nas condições governamentais regidas pelo braço do governo, e não com invasão, e não com criminalização, e não com vandalização da propriedade privada. Dentro da legalidade, né? Claro. Bom, para a gente encerrar somente, eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho mais, mas falando da questão ambiental, nós recebemos inclusive aqui no RDTV representantes, né? Recebemos a secretária de Meio Ambiente do Estado, a secretária Maureen Lazzaretti, recebemos também representantes de organizações não governamentais, né? Que apontam aí aumento do desmatamento, a preocupação, né? Com áreas preservadas em risco, com projetos que criam aí o que eles chamam de brechas para aumentar aí a área de produção. Enfim, eu queria ouvir do senhor, presidente da ProSoja, né, o seu posicionamento em relação a esses, né, esses conflitos que ainda existem, que ainda estão aí, há uma polarização entre ambientalistas e produtores, né? O que o senhor traz aí na sua visão como produtor? Primeiramente, o meio ambiente, para quem produz, é o pilar depois do solo mais importante, ou talvez antes do solo, porque nós produzimos de maneira natural, a chuva, o clima, que são responsáveis pela produção, se não chover. Então, nós precisamos que o meio ambiente esteja em equilíbrio para que a gente perdure na atividade, nossas famílias também, nossas gerações futuras. Dito isso, precisa ser feita uma separação em tudo isso. Nós somos totalmente legalistas. Qualquer ato ilegal, qualquer tipo de desmatamento ilegal que fira a nossa Constituição, nosso Código Florestal, que por sinal é o mais bem elaborado e restritivo do mundo, tem que ser punido nos rigores da lei, não importa quem seja. Não importa se for produtor de soja, de milho, de pecuária, agiu na ilegalidade, tem que ser punido. Para isso existe o Código Florestal. Na outra esteira, nós não podemos tirar o direito constituído na legislação do uso daquela propriedade e em ser feita a conversão dentro do que a lei permite. Nós vivemos num país onde se pode explorar de 20% a 80% da propriedade, dependendo do bioma. É como se a gente tivesse um prédio aqui na Avenida do CPA de 100 apartamentos e a lei dissesse que você só pode usar 20 e é obrigado a cuidar dos outros 80 sem ganhar nada, mas é a lei que você vai fazer isso. Agora, a lei diz que você pode usar 20, ideologias, algumas coisas faladas, nem isso você não pode usar e tudo mais, baseado e regido por legislações de outros países que nem existem, né, por ideologias de países que usam 90%, 95% do território, aí é demagogia travestida de ambientalismo. Nós temos que tomar cuidado, porque a exploração dentro do Código Florestal e a conversão, ela traz também para a população local, né, condições que não teria se a gente não explorasse. Quando a gente não usa os direitos constituídos para converter, a gente corre o risco de pegar uma criança, um jovem, uma pessoa que vai nascer numa área que poderia ser uma fronteira agrícola, que poderia se tornar uma Primavera do Leste, uma Lucas do Rio Verde, uma Nova Mutum, que não existiam há 30 anos atrás, e aquela criança que está nascendo poderia ser um futuro empresário, ter uma vida melhor e fardar ele e a família dele a viver ali por conta de ideologias ambientais. Então, legalismo e reconhecimento, principalmente, do que a gente já faz. Não existe nenhum lugar do mundo e falar de nós mesmos é muito difícil, né? Mas é a realidade. Nós vivemos num estado que deveria ser tratado como orgulho do mundo em questão de produção. Usando 12% do território, produzimos mais que toda a Argentina. Então, como cidadão, e aí não falo como produtor, eu tenho orgulho de viver num estado, né, que hoje, com muito orgulho, me sinto e sou um cidadão mato-grossense, independente de ser produtor, faz tudo isso, respeitando o meio ambiente. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Legal. Bom, gente, nós conversamos com Fernando Cadori, presidente da ProSoja. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News, ali no destaque do RDTV. Curta e compartilhe. Até a próxima.